Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui. E hoje estamos aqui finalmente para falar sobre o último episódio de WandaVision. E na verdade, vamos falar um pouquinho sobre a temporada como um todo. Será que ela foi boa mesmo? Será que ela decepcionou? Para descobrir tudo isso, fica aqui comigo no vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o seu joinha. Acho que essa altura é um pouco óbvio, mas vamos deixar o aviso aqui de que esse vídeo vai ter spoilers de toda a temporada de WandaVision, incluindo do 9º e último episódio. Então assim, se você ainda não terminou de assistir, você não quer levar o spoiler, dá um pause aqui no vídeo, vai lá assistir a série e depois você volta e a gente pode comentar um pouquinho sobre o final, criar mais teorias, falar um pouquinho sobre o que a gente acha e tudo isso. Eu acordei 5 horas da manhã pra assistir esse episódio e tava lá no Twitter vendo um pouco da reação das pessoas, né? Eu particularmente amei o episódio e nesse vídeo eu vou contar um pouquinho pra vocês do porquê que eu amei esse episódio e a série como um todo, mas eu vi que muita gente ficou decepcionada com o final. Então eu também vou falar um pouquinho sobre isso, sobre as tais das expectativas, né? Então, WandaVision foi oficialmente a série que deu início à fase 4 da Marvel, a gente já falou bastante sobre isso nos outros vídeos de WandaVision, teve vídeo no começo da temporada, teve vídeo no meio da temporada, então assim, a gente já falou bastante sobre isso, então vou pular um pouco essa parte. Mas como a gente já imaginava, WandaVision era uma série muito focada na Wanda, obviamente, e claro, no Visão também, mas eu sinto que era muito mais, né, sobre ela, e eu acho que quanto mais a gente foi chegando nesses últimos episódios, mais a gente viu que o foco realmente era ela. Quem é fã da Marvel há algum tempo, quem já leu os quadrinhos, tem uma base, algum tipo de base, sabe que a Wanda, ela foi uma personagem que foi um pouco injustiçada dentro do MCU. A Feiticeira Escarlate, ela é uma das personagens mais fortes da Marvel, né? Então, até quando o Thanos apareceu, todo mundo falava, a Wanda pode destruir ele muito fácil, né? E ela realmente pode. Então, eu acho que sempre ficou um gostinho, né? Uma sensação de que tinha um furo ali, de que eles estavam diminuindo os poderes da Wanda, ou, enfim, diminuindo quem ela era como personagem, pra não ser tão apelativo, enfim, teriam alguns motivos, mas isso era uma grande crítica que as pessoas faziam. E eu acho que especialmente o episódio 8, que foi o episódio onde a gente revisitou a história da Wanda com a ajuda da Agatha, né, a Agnes, a gente revisitou a história da Wanda, a gente revisitou o que transformou ela na personagem que a gente conhece. E esse último episódio, ele veio exatamente pra amarrar tudo isso que a gente descobriu sobre a Wanda e sobre o fato de que ela própria não tinha noção dos poderes dela. Eu acho que um detalhe interessante é que a gente descobriu que a Wanda, ela realmente nasceu com poderes, ela só não sabia, né, ela não tinha certeza. Então ela não é só fruto de experimentos científicos, que era o que a gente achava, né, e era o que eles tinham dito pra gente durante Era de Ultron, quando a gente conhece a Wanda e o Pietro. Então, o que isso significa pra Marvel, né, e pro MCU de uma forma geral? Significa que agora, né, a partir de agora, a gente considera que dentro desse universo podem sim existir pessoas que nascem com poderes, né, que nascem com superpoderes. Porque até então isso era uma possibilidade, é óbvio, mas ainda era uma coisa que não era muito falada, não era muito colocada dentro do universo, e eu acho que isso, além de, né, deixar isso bem claro pra todo mundo, ainda conserta, né, e esclarece algumas coisas do passado da Wanda. Então, o episódio 8, ele foi um episódio muito bonito, não só porque ele é um episódio sobre luto, mas também porque ele dá esse passo muito importante na história da Wanda. E no 9º episódio, eu acho que isso é ainda mais perfeitamente amarrado, porque em um dos momentos onde a Wanda e a Agatha estão se enfrentando, né, elas estão conversando e, enfim, lutando uma contra a outra, a própria Agatha fala que a Wanda não tem a menor ideia do tamanho dos poderes dela, né, da dimensão dos poderes dela e do que tudo isso significa. E ela não sabe do que ela é capaz. E essa série, ela veio exatamente para dar essa jornada pra Wanda e mostrar pra ela que todos esses poderes, que toda essa força, que toda essa magia está dentro dela e que ela pode sim usar isso, né, pra, enfim, se expandir, pra ser mais poderosa e pra, enfim, conseguir ali algumas coisas que ela quer. Uma outra coisa interessante é que finalmente Agatha Harkness chamou a Wanda pelo seu nome de nascença, né, digamos assim, que é Feiticeira Escarlate. A gente sabe que a Wanda sempre foi a Wanda e a gente chamava ela de Feiticeira Escarlate aqui, né, do nosso lado de espectador, mas dentro dos filmes e dentro das séries isso nunca tinha sido dito, essa nomenclatura nunca tinha existido. E a Agatha chama ela de Feiticeira Escarlate e ainda fala sobre a magia do caos
que é a magia da Wanda, né? Que é o que ela usa como magia. Então esse último episódio, ele mostrou, assim, alguns embates finais, né? Então a gente teve a Wanda versus a Agatha Harkness, que teve tudo isso que a gente já falou. A gente teve o Visão versus o Visão Branco, que, né, é o quê? É uma criação do governo, usando as peças, né, as partes do Visão, só que sem consciência. Então eles usaram todo aquele vibranium que eles tinham, remodelaram, né, remontaram o Visão e mandaram ele com a missão de matar o Visão. E aí rola ali um momento bem quadrinhos, eu diria, né, rola uma conversa filosófica entre os dois, e o Visão Branco, ele percebe que os dois são o Visão e ao mesmo tempo eles não são, então pane no sistema, alguém me desconfigurou, e ele sai voando de lá porque a missão dele já ficou meio confusa, ele não sabe muito bem o que ele tem que fazer, e é assim que eles vencem o Visão Branco. Eu entendo que isso pode ter sido um pouco decepcionante para algumas pessoas, porque o Visão Branco é um grande momento dos quadrinhos também, mas eu particularmente gostei porque isso não só deixa uma grande porta em aberto, né, porque desde que a série foi anunciada, eu já tava rezando a missa de 7º dia pro Visão, porque esse aí já deixou de ser há muito tempo. Depois desse episódio, depois do que acontece com esse Visão e depois do que o Visão original fala pra Wanda, né, do que eles conversam no final do episódio, onde ele fala, né, o que ele é. E ela conta que ele é formado de um pedaço da joia que tá dentro dela, ele é formado do amor, ele é formado da esperança, ele é formado do luto, né, de todos os sentimentos. Então a Wanda, com essa magia do caos e esse poder dela, ela recriou o Visão, com as memórias e com tudo aquilo que ela tem. A consciência do Visão, ela ainda existe de alguma forma dentro da Wanda. E eu acho sim que isso é muito possível da gente ter o Visão de volta em algum momento, considerando que agora a gente tem o corpo dele à solta, né? E eu acho que talvez, assim, isso pode até conectar ali no Doutor Estranho e no Multiverso da Loucura, que é o filme onde a Wanda vai participar. Mas isso eu vou deixar pro nosso vídeo que sai na segunda-feira, onde eu vou falar um pouquinho do que a gente pode esperar, né, da fase 4 a partir disso. O que WandaVision significa realmente pra fase 4. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui, porque a gente ainda vai ter muito papo sobre WandaVision aqui no canal. Mas continuando, né, então, rolou tudo isso com o Visão. A gente teve também um momento muito lindo. Ai, gente, eu chorei tanto, sério. O momento que a família se reúne finalmente e eles quatro, né, o Billy, o Tommy, o Visão e a Wanda, estão preparados para enfrentar o que quer que seja. E esse é o momento onde se aglomeram muitos vilões ao mesmo tempo. Então a gente tem o Visão Branco, a gente tem o Hayward e, enfim, toda a equipe militar dele, e a gente tem a Agatha Harkness. Os gêmeos ficam responsáveis por cuidar dos militares, o Visão fica responsável por cuidar do Visão Branco e a Wanda fica responsável por lutar contra a Agnes. Eu gostei muito dessa divisão. Acho que as batalhas poderiam ter sido um pouco mais longas, mas eu acho que de uma forma geral ficou muito legal, porque a gente conseguiu amarrar várias pontas e vários lados diferentes em várias cenas legais, né? Então o momento que os gêmeos lutam contra os militares, né, muito legal, e aí finalmente Darcy, que estava desaparecida, surge, ela bate no carro do Hayward e vai botar ele na prisão, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Darcy, depois quando a gente chegar lá no final do episódio, mas gostei muito também, e eu amo os gêmeos, assim, eu já tava super triste porque eu tinha certeza, gente, eu já tinha falado isso, acho que nos stories pra vocês, mas eu sabia que eles não iam sobreviver ao final desse episódio. Eu sabia que ninguém ia sobreviver, né? Só a Wanda. E basicamente foi isso que aconteceu. Nesse episódio a gente também descobre, né, que o Pietro, que é o fake Pietro, ele realmente não é o Pietro, na verdade ele é um cara X que a Agatha Harkness sequestrou e colocou ele pra acreditar que ele era o irmão da Wanda, da mesma forma que várias outras pessoas da cidade estavam sob o efeito do controle da mente. Aí a Mônica é a pessoa que descobre isso e depois a Mônica vai se juntar ao grupo lá pra tentar resolver as coisas. Ao mesmo tempo que eu acho que a Mônica, ela não foi muito bem utilizada na série, né? A gente tem um momento onde ela vira de fato a Photon, que ela tem os poderes, a gente vê um pouco disso no episódio que ela entra no embate com a Wanda, mas depois disso, enfim, tem muitas outras coisas acontecendo, então ela fica de lado. Eu acho que isso, como muitas coisas da Marvel, é sim uma técnica deles, né, de, enfim, criarem várias possibilidades e abrirem várias portas, mas eu gostaria de ter visto a Mônica, pelo menos, mostrando um pouco mais dos poderes, principalmente porque acho que seria muito legal ter esse equilíbrio
entre esse lado militar dela e esse lado de super-herói que ela ainda não conhece, que ela ainda não testou direito. Acho que também pelo fato dela não estar acostumada com os poderes, né? É por isso que ela acaba não entrando em embate corpo a corpo, né? Mas, ainda assim, eu gostaria de ter visto um pouco mais sobre ela e um pouco mais de tudo isso, mas eu gosto muito dessa introdução da personagem de fato e do que isso significa, né? Do que a gente pode esperar pra ver em breve. Eu diria, em breve. E agora vamos falar sobre o grande embate do episódio, que foi Agatha versus Wanda. Eu gostei muito dessa luta, porque eu acho que é uma das primeiras vezes que a gente vê a Wanda de fato lutando, né? Eu acho que a Wanda, ela tem momentos muito pontuais dentro do MCU, onde ela luta, onde ela mostra os poderes, mas, como eu falei, é tudo muito pontual, né? E aqui, eu acho que desde a Era de Ultron que a gente não via tantas sequências de ação com a Wanda, e eu acho que isso, assim, incrível. Eu amei tudo, eu tava berrando toda hora que ela levantava, que ela tinha os poderes, eu tava gritando. E aí a Agatha estava absorvendo os poderes dela, porque é isso que ela faz, né? Ela absorve toda a magia pra ela se tornar mais poderosa. E aí a gente entende nesse episódio que esse era o objetivo dela, era ela absorver o poder da Wanda, se tornar mais poderosa e, em troca, ela deixaria a Wanda ter essa vidinha suburbana, né, com essa família perfeita que ela tinha criado. Só que a Wanda não é boba nem nada, ela tava prestando muita atenção, principalmente quando a Agatha revela que ela colocou as runas ali na parede e tudo mais. Então o que a Wanda faz? Ela tá lutando e ela vai jogando os poderes na Agatha e ela vai jogando e não sei o quê. E na verdade ela erra algumas coisas, mas ela não errou. Na verdade ela estava escrevendo as runas em volta, né, lá no campo de força que forma o Rex, e a Agatha ficou incapacitada de usar os poderes mágicos, e é assim que a Wanda derrota ela. Eu achei isso, pra mim, gente, poderia ter saído diretamente de uma página de quadrinho. Toda essa sequência foi maravilhosa, o plot twist incrível, porque a mão dela tava ficando cinza, né? Porque ela tava perdendo os poderes, e ela começa a ficar murcha, como se ela tivesse realmente sem poderes, mas é tudo uma ilusão. Ela faz uma ilusão dentro do Rex pra própria Agatha, engana ela e depois, né, impede ela de usar os poderes e prende ela dentro dessa ideia de que ela é a Agnes. Então, na verdade, ela ficou presa dentro da magia da Wanda, acreditando que ela era a vizinha irritante Agnes e não a grande bruxa Agatha Harkness. Eu acho que isso é ótimo, porque significa que possivelmente em algum momento a gente vai ter a volta da Agatha. Eu acho que ela é uma vilã incrível. A Kathryn Hahn, assim, ela deu um show de atuação. Todos os episódios ela tá maravilhosa. Na música, né, It Was Agatha All Along, tipo assim, é isso. Essa mulher, ela é Deus, entendeu? Ela é tudo. Então eu fiquei muito feliz porque a Agatha é uma personagem muito boa. E, né, gente, existia aí todas as teorias. A gente até falou de teorias de que o Mephisto ia aparecer, de que ele ia ser o grande vilão, parará. Tem muita gente que ficou decepcionada porque ele não aparece, nem é mencionado, nada, zero. Então não adianta esperar. Mephisto aqui hoje, assim, em WandaVision, não. Mas, né, aqui pensando com os meus botões, e se daqui a um tempo, né, daqui a alguns outros filmes, algumas outras séries, o Mephisto começa a ser introduzido e aí ele vai buscar a Agatha Harkness para se vingar da Wanda, né? A Agatha seria uma ótima ferramenta para ele, porque ela já tem motivos para querer se livrar da Wanda, porque afinal foi a Wanda que derrotou ela. E ela seria ótima para ser reintroduzida e trazer o Mephisto com ela da próxima vez. Então eu ainda não desisti da ideia do Mephisto, acho que ele pode sim ser introduzido em algum momento. Gostaria, porque ele é um vilão maravilhoso, e no final a gente tem uma cena pós-créditos que, né, pode até dizer um pouquinho mais sobre isso, mas a gente já vai chegar lá. E claro, depois disso, a Wanda, ela abre mão de tudo aquilo, né, do Rex e de tudo que ela fez, porque ela percebe que é errado, que ela fez aquilo por causa da dor do luto que ela estava sentindo. E aí a gente tem um momento belíssimo onde ela se despede da família, né? Ela se despede dos filhos, se despede do Visão, o Rex vai encolhendo, as coisas vão voltando ao normal, e aí eu já tô debulhando em lágrimas, eu já tô chorando muito. Ah, antes disso, a Wanda de uniforme, meu Deus, e no pôster tem ali um grande spoiler do uniforme, eu já tava... Ai, meu Deus, eu tava surtada já, entendeu? Eu já estava surtada. A hora que ela aparece de uniforme com a faixinha na cabeça, né? A tiarinha dela, que é super clássica da Wanda, com os chifrinhos, meu Deus! Nossa, sério, Marvel, é isso.
entendeu? É isso, é isso. Eu sou cadelinha mesmo, eu gritei nessa hora, é a minha feiticeira escarlate, ela veio, ela teve justiça, entendeu? Pelo amor de Deus. Ai, não, eu tô controlada, tô calma, tô tranquila. E aí, gente, então assim, a gente teve depois também, né, então a Wanda se despede da família dela, ela libera o Rex, libera as pessoas, a Mônica chega lá, o Jimmy Woo chega com o FBI, controla tudo, então quero ver Jimmy Woo aonde? Na SWORD, entendeu? Comandando ali o pessoal da SWORD, porque ele tem potencial, ele foi um personagem que se mostrou muito nessa série, eu gostei bastante, então ele, né, e poderia ser junto com a Mônica, mas eu tô achando que não vai ser, que a Mônica, ela tem outros assuntos, né, outros planos que ela precisa resolver. E aí depois disso a Wanda sai voando, agradece e fala, falou, valeu, vai embora voando ali, sei lá, flutuando, enfim, whatever. E aí a série acaba. Eu acho que essa série, de uma forma geral, ela foi, assim, uma obra-prima. Eu não tenho o que reclamar, eu amei tudo. Amei os episódios serem semanais, eu amei as teorias que a gente criou, eu amei que a série dava esse pano pra gente criar essas teorias. Eles zoaram com a nossa cara o tanto quanto eles podiam, entendeu? Colocando lenha na fogueira, colocando ali o Evan Peters como o Pietro, né? O Fietro. O Paul Bettany falando nas entrevistas que no último episódio ele ia, enfim, contracenar com um cara que ele era muito fã, que no final era ele mesmo, entendeu? Assim, esse elenco tá achando que a gente é palhaço. E sabe o que é o pior? A gente é mesmo, entendeu? A gente é mesmo. Igual quando a Wanda expande o Rex e todos os caras da SWORD viram palhaços. Na verdade, somos todos nós assistindo WandaVision. A gente é exatamente isso. E aí, assim, de uma forma geral, acho que foi uma série maravilhosa. Acho que a Marvel mostrou pra que veio nessa fase 4. Eu acho que agora a gente tem muitos personagens, a gente tem muitas possibilidades, a gente vai começar a explorar a magia, a gente vai começar a explorar o multiverso num futuro não tão distante assim. Cara, eu tenho, assim, só expectativas altíssimas. Pra mim foi uma temporada de uma qualidade gigantesca, enorme, sem comparação. Achei maravilhoso. Ai, gente, eu só tenho elogios, assim, eu só tenho elogios. É óbvio que a gente cria expectativas, as coisas nem sempre são como elas prometem, mas é uma série pra contar a história da Wanda, pra dar espaço pra ela, e eu acho que tudo isso ela entregou. Então, pra mim, Alice, olhando como um todo, essa temporada de 9 episódios, eu acho que ela foi perfeita. Acho que a gente teve fanservice, acho que a gente teve desenvolvimento na história, né, na trama, a gente teve conexões com o MCU, a gente teve easter eggs, a gente teve tudo. A gente teve um pouco de tudo, e é isso que eu gosto tanto no MCU, né? Ele se mantém muito pra quem assiste só os filmes e não conhece os quadrinhos, e ao mesmo tempo ele vai dando alguns pedaços de algumas coisas pra quem é fã de quadrinhos, pra quem acompanha há muitos anos. Então eu acho que isso forma um produto audiovisual incrível, de uma qualidade absurda, e eu tô assim 100% satisfeita com essa temporada e com esse episódio final. Só pra reforçar, né, WandaVision não vai ter outras temporadas, essa é a única temporada de WandaVision, ela foi pensada como uma minissérie mesmo. E aí agora a gente vai ter a possibilidade de ver a Wanda em outras produções, inclusive Doutor Estranho 2, né, o Multiverso da Loucura, que ela já está confirmada, inclusive já foi pro set, já filmou várias coisas. Então assim, estou bastante animada pra ver essa nova fase da Wanda, a Wanda como a Feiticeira Escarlate. Então agora, antes da gente encerrar aqui esse vídeo, colocar um lindo laço e partir para as próximas produções da Marvel, porque no dia 19 tem Falcão e Soldado Invernal. Eu tô muito animada, aqui no canal vai ter vídeo, então assim, 100% cadelinha da Marvel nesse ano de 2021, como se nos últimos 10 anos eu não tivesse sido, né? Mas, enfim, esse ano estou prontíssima para ser cadelinha da Marvel. Mas, né, depois que acaba o episódio de WandaVision, a gente tem não uma, mais 2 cenas pós-crédito. A Marvel gosta, né, que a gente fica lá esperando os créditos. O bom é que em casa, no Disney Plus, eu fui passando assim até chegar nos créditos pra eu poder ver a porra da cena. Então a primeira cena que a gente tem é com Mônica Rambeau, né, como eu falei pra vocês, ela tem outros planos. E aí nessa cena pós-créditos a gente vê ela sendo chamada por uma das agentes ali, né, que tava meio, entendeu? Tava quietinha ali na dela, observando tudo. Daí ela fala, estão querendo falar com você ali no cinema, né? Daí ela vai lá no cinema e na verdade quem tá querendo falar com ela é essa moça mesmo, que revela que, na verdade, ela é uma Skrull. Quem lembra de Capitã Marvel, pesca lá na memória. Capitã Marvel, rolou toda aquela situação com os Skrull e tudo mais, né? E eles se camuflam como seres humanos. E aí, lá em Homem-Aranha 2, né? O Homem-Aranha 2, no final, a gente tem o quê? O Nick Fury. A gente descobre que os Skrulls e o Nick Fury estão ali em contato, eles estão no espaço, na verdade, observando
todo mundo da cidade. E o Nick Fury e o Talos, eles estão investigando os Skrulls que estão infiltrados nos rankings mais altos de todos os órgãos militares. Então a gente tem claramente na SWORD, a gente tem na FBI, a gente tem na SHIELD, em todos os lugares. Na SHIELD, enfim, ficou com Deus, né? Mas vocês entenderam. Em todos os lugares que tem militar, a gente tem Skrulls infiltrados. E provavelmente, né, Monica Rambeau foi convidada a falar, um antigo amigo meu, ele quer muito falar com você, onde que ele tá? E daí ela aponta pra cima. Isso significa que ele tá no espaço, né, em que Monica Rambeau vai seguir os passos da sua mãe, Maria Rambeau, e vai pro espaço, né, vai pilotar, vai chegar no espaço, provavelmente vai se reencontrar com o Nick Fury, e vem aí Guerras Secretas, né, a série já foi anunciada, então a gente vai ter a série de Guerras Secretas e provavelmente a gente vai desenvolver toda essa história de Nick Fury, Skrull, gente infiltrada e Monica Rambeau e os seus poderes de Photon em Guerras Secretas. Obviamente isso aí é o beabá da Marvel, entendeu? Começando tudo de novo, lá no começo do MCU, no Homem de Ferro, Capitão América, era isso que tinha, né? As cenas pós-crédito, era essas introduções, era esses teasers do que a gente podia esperar. Eu particularmente tô muito animada porque eu quero muito ver mais da Mônica, então assim, pra mim vai ser tudo. E a última cena pós-créditos que, não sei se é mais importante, mas eu diria tão importante quanto, a gente vê que a Wanda saiu ali do Rex e ela foi parar numa casinha, né, numa cabana, no meio do nada, num outro país, isolada de tudo. Porque afinal a Wanda já perdeu tudo, ela não deve mais nada a ninguém. E aí ela tá lá e a gente vê ela vivendo a vida boa, tomando um chazinho e tal. E aí quando, né, a câmera vai entrando ali, a gente vê que na verdade a Wanda mesmo está fazendo uma projeção astral, enquanto ela, vestida de feiticeira escarlate, né, com seu uniforme, está ali lendo o livrinho dos condenados ali, né? E, enfim, ela vai ficar agora sabendo de tudo, estudar toda a magia, todos os feitiços, conhecer tudo, porque afinal esse é o grande livro de magia, bruxaria, feitiçaria, enfim, tudo. Então ela vai ler o livro, vai aprender um monte de coisa, com certeza vai entender mais sobre os poderes. E ali no fundo a gente ouve a luz da esperança. As vozes. Eu fico até nervosa, entendeu? Eu fico até nervosa. Billy e Tommy pedindo ajuda pra sua mãe. Mãe, ajuda a gente. Por quê? Eles desapareceram junto com o Rex, assim como o Visão, eles não conseguiam viver fora do Rex, porque afinal eles eram uma criação da Wanda ali dentro daquele lugar. Então, assim como o Visão desapareceu, eles também desapareceram. Mas a partir do momento que a Wanda criou eles, que a Wanda deu vida a eles mesmo que ali dentro, né, como ela estava reescrevendo a realidade, ela reescreveu a existência dos filhos dela. Então, em algum lugar, em algum universo ou multiverso, eles existem, né? Eles estão ali procurando a ajuda da mãe deles. E talvez isso possa ter alguma conexão com o Mephisto, porque afinal nos quadrinhos o Mephisto, ele rouba as almas, né? Ele, na verdade, os filhos da Wanda são um pedaço da alma do Mephisto e ele mata eles depois quando ele puxa a alma de volta. Então pode ser que de alguma forma, algum embate com o Mephisto ou, enfim, isso seja a forma, inclusive, de introduzir o Mephisto dentro do MCU, ou não, pode ser que seja qualquer outra coisa, pode ser que seja qualquer outra coisa. Mas o que a gente sabe é que Billy e Tommy vão voltar, né, como eu já tinha falado pra vocês, isso é a construção dos Young Avengers, de tudo que vem por aí. Os dois, enfim, tô muito animada pra ver, gostei muito deles, né, nessa série, acho que eles com certeza foram um dos highlights. Se a série já não tivesse sido boa pra tudo, pelo menos foi boa pra introduzir eles, mas a parte boa é que a série foi boa de tudo e ainda introduziu eles. Então tô muito animada pra ver como é que a Wanda vai conseguir encontrar esses filhos, né? É possível, inclusive, que ela vá pedir ajuda pro Doutor Estranho por conta disso. Porque a gente ainda não sabe como é que a Wanda, que tá ali isolada naquela cabana, vai encontrar o Doutor Estranho e vai, enfim, se enfiar ali nas histórias do multiverso da loucura. Então isso poderia ser algo que daria uma motivação pra ela ir atrás de uma pessoa que possa ajudar ela a entender a magia e a entender como ela pode ajudar os filhos dela e como ela pode, de repente, trazer eles de volta. Então é isso, falei, tem muita coisa pra falar. Segunda-feira a gente tem vídeo falando sobre WandaVision, vai ser um vídeo muito especial, então assim, já se preparem, já se inscreve aqui no canal, eu quero muito saber o que vocês acharam desse episódio de WandaVision, dessa temporada, de tudo. Abre seu coração. Abre seu coração. Não gostou que foi semanal? Gostou que foi semanal? Não gostou do final? Gostou do final? Deixa aqui nos comentários pra mim, pra gente poder conversar. Deixa suas teorias, as suas opiniões, tudo. Qualquer coisa. Bota aqui nos comentários, vai lá no meu Instagram, me segue no Instagram, no Twitter, TikTok, em todas as redes sociais. Não se esqueça de se inscrever no canal.
E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo.